Bom, chegamos ao nosso último pilar, né, desses quatro que nós conversamos aqui nessa comunidade gratuita, né, que eu estou fazendo, que é realmente para dar mais clareza para vocês. E esse último pilar, que é o de gerenciamento, é uma coisa que muitos treinadores negligenciam e eu vejo que isso causa o fracasso de muitos programas, tá bom? Geralmente, quando eu converso com treinadores, alguns mencionam que não conseguem fazer o gerenciamento realmente. Beleza, você atrai, você vende sua oferta, você capta. Aí, na medida do tempo que você vai captando, você tem que gerenciar ali 10 atletas, 20 atletas, 30 atletas, 40 atletas. Então, é aí que mora o perigo de negligenciar essa parte de gerenciamento, né, no caso. Então, vamos aqui para minha tela, fechar isso aqui. Pronto. Gerenciamento e escala, tá? Que é onde muitos pecam. É crescer sem quebrar, é crescer sem botar os pés pelas mãos, tá? É crescer sem sair do seu caminho, sem misturar, começar a aceitar muita gente de nichos diferentes, tá? Isso aí eu falo por conta própria, que em certos momentos nós ficamos tentados a aceitar, não, vamos encaixar esse atleta aqui, vamos encaixar esse atleta ali. Então eu vejo que posso dar um exemplo disso, tá? Como eu estou focado aqui mais em atletas de 8 a 12 anos, né? Eu pensei em abrir para atletas de 13 anos que não fossem de um nível tão alto, tá? Ao meu ver, o treino seria produtivo para eles, para mim não mudaria tanto, mas eu vi que quando você tem atletas de 8 anos e de 13 anos juntos, realmente fica muito complicado assim essa gestão dentro do campo, tá? Então eu pude corrigir essa rota rapidamente, tá? Isso aí é uma coisa que também eu falo para todo mundo, corrija rápido, tá? Se você errou, corrija rápido. Então como eu me planejo por 3 meses, né? Quando alguém me paga pelos 3 meses, eu não gasto o valor já, né, imediatamente. Então, quando eu cometi esse erro, eu liguei para o pai, liguei para a mãe, conversei, devolvi o dinheiro, falei, olha, meu erro, achei que iria dar, mas não dá, o treino realmente não é o melhor para o seu filho e creio que dessa maneira seria melhor. Então, por isso que é bom estar sempre organizado para poder se dar o luxo, entre aspas, de poder fazer essas correções assim, que é o jeito que eu faço. Eu prefiro cortar o mal pela raiz, devolvo o dinheiro e acabou. Mas eu só posso fazer isso porque eu gerencio um programa de uma maneira organizada, né? E isso me dá esse poder, tá bom? A maioria dos treinadores não quebra por falta de treino, mas por falta de organização. Quando o sucesso vira caos, a energia acaba. Aí você fica desmotivado, o treino já perde a qualidade, os clientes percebem, começam a falar mal, você já não capta atletas como antes, então é o fim do, po- fim do, o fundo do poço é o que você vai ter, tá bom? A liberdade vem da estrutura, não do improviso. Então, estrutura nessa maneira aqui de organização, né? Tem ali duas contas, né? Uma conta bancária pessoal, né? Que você usa no dia a dia, vai comprar pão, vai comprar, sei lá, qualquer coisa que você compra para casa. E tem uma conta ali para o seu programa, então todo dinheiro que entra no seu programa vai para essa conta, você não mexe no dia a dia, tá? Você já separa ali, você já pode se planejar em termos de aluguel, em termos do seu próprio salário, tá? Fixe um valor para você, né? O jeito que eu faço aqui em Bangkok também, aqui em Portugal, eu separo o ano por trimestres. Então, todo trimestre eu distribuo 25% do lucro, né? Então, o programa ainda é lucrativo, eu não vou zerar o programa, não vou zerar o caixa do programa, tá? Então, eu posso botar minha cabeça no travesseiro e saber que hoje em dia eu já tenho em caixa, né? O dinheiro para pagar os próximos 2 meses, tanto o meu salário quanto o aluguel. Então, esses são os dois principais custos e anúncios, né? Marketing, que eu já boto, já organizo, já conto com isso como despesa, tá? E não custo.
A despesa é o que traz mais dinheiro no seu bolso, né? Você tem que gastar, né, para trazer mais dinheiro. Então, isso que eu vejo em marketing, tá bom? Então, já organizo ali. Então, por 2 meses, se eu parar hoje, não fazer mais anúncio, não atrair mais nenhum atleta, eu sobrevivo por mais 2 meses, no momento, né? A minha ideia é chegar a 6 meses, né? E aí, então, eu posso estar distribuindo mais dos lucros para mim, tá? Como gerenciador do programa. Mas isso aí é só para vocês terem uma ideia de que um programa que é sustentável, esse que é o caminho, né, a se percorrer. Você vai estar seguro financeiramente, você pode fazer investimentos no seu programa, em você, tá? De repente um curso, de repente, não sei, equipamentos, ou pode ter programas de bolsas, de estudo, de treinos também, por você estar é, bem, né, saudável financeiramente. Então, você pode fazer essas coisas. Então, vamos lá, os 3 mandamentos, tá? Agenda definida, você controla o tempo e não o aluno, tá? E não o aluno. Então, você controla o tempo, você que define o seu programa, né? Da maneira que você acha que vai ser o melhor, tá bom? Então, você define os horários de treino, você define é, principalmente treinos em grupos, né? Aqui, para mim, em Portugal, eu decidi que seriam à noite os treinos em grupo, de 6 a 7. Então, todos os dias, à noite, de segunda a sexta, eu tô lá. Então, não é aquela coisa, eu posso treinar só 5 da tarde, posso treinar às 6 da tarde. Não. Meu programa é de 6 a 7, não é de 7h30 às 8h30, não é. Então, de 6 a 7 é o meu programa, os atletas se encaixam nisso, tá bom? Com o tempo, quando você vai atraindo mais atletas, você vai afunilando, tá bom? Então você vai crescendo os grupos, né? Por exemplo, às segundas eu tenho já 9 atletas, na terça tenho 9 atletas, quarta e quinta tem 7 e sexta tem 5. Então assim eu posso me planejar, né? Fazer a gerência ali do treino, né? Planejar, eu já sei quais atletas vão vir, então isso é organização, né? Não é você chegar no campo e um dia tem 2 atletas, no outro dia você se esquece que teriam 10 atletas, por exemplo. Ou se você faz treinos em grupos maiores, tem dia que tem 3, tem dia que tem 15. Então, você se preparou para 3, mas veio 10. Então, isso aí é organização também, tá bom? O segundo pilar aqui, o segundo mandamento. Políticas claras, né? Regras de cancelamento e reposição evitam estresse. Então tenha isso, tenha o que eu gosto de fazer é um formulário, né, no Google Forms. Eu boto lá todos os pormenores do meu programa, né? O que acontece quando chove, o que acontece quando o treino, o aluno não vem, né? O atleta não vem, quando começa, quando termina, o que ele tem direito, né, nesse programa. Então tá tudo ali no Google Forms e embaixo eu deixo a opção para o pai botar o nome do atleta, nome do pai, telefone e e-mail. Tá? Então eles preenchem, geralmente já preenche automático, né? Quando você manda isso para as pessoas. Então, você tem algo no papel que você pode falar, olha, nós concordamos nisso, tá aqui o formulário que você aceitou, que você, né? Então, seu filho não veio essa semana, né? Lá eu boto que caso seja um caso médico, né? Ficou doente, quebrou a perna, então a gente prolonga esse programa de acordo com a recuperação do atleta. Então, tudo isso aí gera é, autoridade, né? Tipo assim, a pessoa vai ver que você tem um programa organizado e isso vai te evitar dor de cabeças no futuro, tá? Terceiro aqui, comunicação padronizada. Profissionalismo aumenta a retenção e o valor recebido. Então, o que geralmente eu faço é, geralmente os pais à tarde, tá? Depois das 2 da tarde. Vamos lá, acho que o áudio está funcionando ainda. É, o, à tarde eu sento para organizar o programa, para ligar para quem eu tenho que ligar, para mandar mensagem para quem eu tenho que mandar mensagem, né? Às vezes perguntar de um atleta ou outro o que aconteceu, porque não veio, como que está no clube, dando feedback. Então, geralmente é isso que eu faço, tá? Comunicação padronizada, sempre com profissionalismo, né? Nada de mandar emoji, mandar piadinha, encaminhar foto, então não é isso. Eu também tenho um grupo, tá, com todos os pais. E nesse grupo só eu que
posso mandar mensagem, então é um canal realmente de informação. Por exemplo, quando meu filho nasceu, eu não dei, eu acho que 2, 3 treinos, então ali foi informado, né, pelo grupo,